pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a professora Letícia. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o sistema respiratório. Então a gente já fechou o ciclo de falar sobre o sistema digestório, em que a gente conversou um pouco das funções do sistema digestório, que ele serve como a parte de nutrição do nosso organismo. O sistema respiratório ele entra como um sistema complementar. Assim como tudo está ligado, né? O nosso organismo todo, todos os sistemas estão integrados. O sistema respiratório também se integra com o sistema digestório e com outros. Então, vamos lá. O que é o sistema respiratório? Se você for ver aí no seu caderno e no seu livro de ciências, você vai ver o desenho esquemático que está desenhadinho aqui, que é um homem, né, de lado, em que a gente consegue ver os componentes do sistema respiratório. Também pode se aprofundar usando o aplicativo Human Body, que tem lá também um item sistema respiratório, você consegue ver em uma visão 3D, girar, dar uma olhadinha com detalhes, né, de informações de cada item, é bem legal também, sugiro que vocês façam isso, tá bom? O sistema respiratório, então, possui esses componentes que fazem o caminho de entrada e saída do ar pelo organismo. Então, a gente começa pelas cavidades nasais, que são os nossos narizes e toda essa região dos sinos. No nosso nariz, a gente consegue fazer a filtração do ar, a gente consegue aquecê-lo e umidificá-lo. Isso é muito importante. Por que a gente deve respirar, então, pelo nariz e evitar respirar pela boca? Por esses três motivos. A gente aquece, umidifica e consegue também limpá-lo. Por isso que a gente vê que o nariz, de tempos em tempos, ele aparece uma sujeirinha ali, né? Aquela sujeirinha, ela faz parte, porque são as impurezas do ar que estão sendo filtradas, correto? Tudo bem? Depois a gente encontra a boca, que normalmente é onde a gente expira o ar, né? Então, expiramos pelo nariz, expiramos pela boca, certo? Temos depois a faringe, que é um órgão comum aos dois sistemas, tanto digestório quanto respiratório. Ele é um componente que encontra esses dois sistemas. Fácil de localizar. Se você abrir sua boca, a faringe vai estar lá atrás da campainha. É aquela parede que a gente consegue visualizar olhando pelo espelho, tá bom? Depois da faringe, a gente tem a nossa laringe, que é onde a gente produz o som, onde tem as nossas cordas vocais. Então, se você fizer o som, faz você vai ver que tem uma região que vibra mais aqui no seu pescoço. Essa região que possui a laringe. Também recomendo vocês entrarem no YouTube e dar uma olhadinha em como funciona uma laringe, como funciona as cordas vocais. Porque as cordas vocais são duas pregas vocais, na verdade, que elas vibram de acordo com a intensidade do som, abrindo e fechando. E é muito legal de ver, porque você vê como que elas trabalham em sincronia, produzindo sons agudo, grave, bem interessante, tá bom? Depois da laringe, a gente possui esses anéis cartilaginosos, que a gente chama de traqueia. Apesar de parecer duro, que nem osso, não é osso, é cartilagem, assim como o material do nosso ouvido, tá? Então, a cartilagem mantém esse canal aberto o tempo todo, e aqui a gente consegue, então, encaminhar o ar para os nossos pulmões. Depois da traqueia, a gente possui os brônquios, você já deve ter ouvido falar em bronquite, certo? Então, quando a gente tem uma bronquite, o it significa inflamação. Brônquio, são esses canais que estão próximos ao pulmão já, que levam o ar para o pulmão. Esses brônquios são inflamados, então precisa curar, porque a pessoa tem muita tosse, tem falta de ar, certo? Depois dos brônquios, a gente possui os bronquíolos, que são, na verdade, pequenas ramificações dos brônquios. Até lembra a palavra, né? O brônquio é um canal maior. Bronquíolo, um canalzinho menor. Então, são as ramificações. E no finalzinho dos bronquíolos, a gente tem os alvéolos pulmonares. Imagina um cachinho de uva. Desses cachinhos de uva que a gente está falando, são onde encontram-se os alvéolos pulmonares e todas as ramificações de vasos sanguíneos, que mandam o oxigênio para dentro e tiram o gás carbônico para fora. Faz essa troca gasosa, certo? Também temos aqui dois pulmões, diafragma, que tem esse músculo intercostal aqui debaixo dos nossos pulmões, né? Músculo que se encontra debaixo dos nossos pulmões. E tem também os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Eles participam da parte de expansão da caixa torácica. A gente vai ver melhor sobre isso, tá? Fato interessante sobre os pulmões. A gente tem um pulmão maior do que o outro. Você consegue dizer pra mim qual que é o maior? O maior pulmão é onde não está o coração, certo? É o pulmão direito. Porque o pulmão esquerdo
ter o coração alojado ali do lado esquerdo, né? Ele tá com a pontinha do coração ali virada entre os pulmões, o pulmão esquerdo ele é menor, tá? Mas isso não afeta em nada na produção, os dois trabalham do mesmo jeito, certo? Isso é uma curiosidade. Sobre o diafragma também tem uma outra coisa interessante da gente comentar, que é sobre aquela dor que a gente sente quando a gente corre muito. Às vezes o professor Getúlio vai lá e fala assim, ó, dá uma volta na quadra, aí você vai correr, quando você termina de correr, você tá com aquela dor aqui, você fala, nossa, não consigo andar, não consigo respirar. O seu diafragma provavelmente ele contraiu demais e você não conseguiu, então, trabalhar o músculo de expansão do seu pulmão corretamente, né? Aí o que ele fala pra você? Respira fundo. Que quando a gente faz esse movimento de respirar, a gente consegue reequilibrar o nosso diafragma, esse músculo que controla a entrada e saída de ar, certo? Bom, então a gente já tá dando aqui um spoiler do que são esses movimentos respiratórios, que eu tô falando de inspiração e expiração, mas você já deve conhecer. Então a gente tem aqui os dois movimentos respiratórios, que é o de inspirar, entrar o ar, e o de expirar, que é sair o ar, certo? Na inspiração a gente coloca então o oxigênio para dentro e na expiração a gente envia o CO2 para fora. Então o CO2 ele não pode ficar no nosso organismo, ele tem que ser eliminado, certo? Então a gente faz essa troca gasosa dentro do nosso organismo. Aonde a gente faz essa troca gasosa? Nas nossas células. Então a gente tem, vamos falar assim, dois tipos de respiração. A respiração que a gente considera pulmonar, que é essa parte que a gente está inspirando e expirando, chamamos de movimentos respiratórios. E a gente tem uma respiração mais profunda, dentro de cada célula do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver. Então, o nosso oxigênio que é recebido pelos pulmões é enviado para as hemácias. As hemácias vão enviar esse oxigênio para as células. O que são as hemácias? Vocês se lembram sobre isso? Hemácias, elas são componentes do nosso sistema sanguíneo. São, na verdade, células anucleadas, ou seja, sem núcleo, que conseguem receber esse oxigênio nelas. Elas recebem o oxigênio e transportam até as células. Como que elas fazem isso? Só uma curiosidade geral para vocês saberem. A hemácia, como ela é côncava, ela tem uma curvatura para dentro, a hemoglobina, que é um componente que está lá dentro, ela se liga ao oxigênio bem facilmente. Então, ela se liga ao oxigênio e consegue transportar dentro da célula, certo? Depois a gente vai ver também que ela faz essa mesma afinidade com o gás carbônico. Chegou lá na célula, a célula usa aquilo para respirar, ela transforma aquele oxigênio em gás carbônico, então ela pega a glicose do alimento, que a pessoa vai lá e come, né, o alimento bonitinho, ela pega aquela glicose, junta com o oxigênio e transforma em energia para a célula. Transformou em energia, a célula agora vai eliminar os resíduos daquilo, que nem a gente elimina resíduos no fim do dia, a célula também elimina os resíduos dela. Quais são os resíduos da célula? O gás carbônico, CO2, que a gente chama na química, certo? O gás carbônico, ou dióxido de carbono, ele é eliminado da célula para a hemácia depois manda de volta para os pulmões. E os pulmões eliminam por meio da expiração, certo? Deu para entender bem até essa parte? Eu espero que sim. Então vamos agora ver como que funciona direitinho essa parte de entrada e saída do ar. Para isso eu trouxe um modelinho para vocês.